Sabe que parte da formação do artista não é só fazer arte, mas também apreciar e ir atrás de arte, né? Então, assim, para quem tá querendo ingressar nas artes, tá querendo evoluir como artista, o básico do básico, além de você ficar treinando, é também apreciar, aumentar a sua capacidade apreciativa. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ao decorrer do vídeo, beleza? Eu sou Marisai, eu sou artista e artesã e também técnica em biblioteconomia, e eu vim mostrar para vocês hoje uma das coleções mais legais que eu tenho. Tenho uma mania enorme de guardar assim os flyers, os ingressos assim das exposições e atividades culturais que eu frequentei ao longo dos anos, apesar de eu não ter conseguido salvar todos, eu salvei uma boa parte. Um rápido disclaimer aqui, que eu também sou uma aluna de escola pública, eu usava transporte público para ir nessas exposições, dificilmente eu conseguia pagar a maioria delas, algumas eu paguei R$ 20, eu já achava um absurdo, claro que tem muito mais caras, né, como a do MASP e por aí vai. E eu tô plenamente ciente que na maior parte das cidades do Brasil, os centros culturais eles são minúsculos, eles são uma sala só, o prédio está abandonado, os funcionários eles quase não recebem um salário adequado, não tem incentivo da prefeitura nem do estado. Na Avenida Paulista, assim, vários museus e centros culturais, a maior parte patrocinados por bancos, né? Porque é quem pode pagar para fazer grandes mostras, né? Trazer mostras de fora. Claro, né? São Paulo não é só isso, também tem galerias independentes, né? Tipo a Casa de Iaiá e por aí vai. Olha só, esse aqui, Itaú Cultural, Debré. Nossa, eu cansei de ver o Debré. O Debré tem em vários lugares. Você quer ver alguma coisa do Debré? Se você não viu no livro didático, eu tenho pelo menos lá na Pinacoteca do Estado. Que tudo aqui é CCBB. Instituto Moreira Salles também, apesar que eu não gostei muito do Instituto Moreira Salles, eu evito. FAP, 1000 anos atrás, nossa, mas foi uma das melhores que eu fui, uma das melhores. Na FAP, sim, se for ter uma exposição aqui do Massa, assim, ó, MASP, né, o Melvin Edwards. 15ª Bienal do Livro, eu também fui na última ano passado. É que os ingressos não são mais assim, que não dá mais pra guardar. O da Bienal do Livro também eu paguei pelo QR Code no celular, olha que falta de emoção. Ecoporã na Galeria Olido, lá no centro de São Paulo também. Afro Brasil, eu adorava colecionar as entradas do Museu Afro, eu ficava tão triste quando vinha repetido, né? Ó, agora elas são assim, esse papel aqui horroroso. Ah, Museu Conceição de Itanhaém, ó. Berço da democracia brasileira, esse prédio aqui, viu? Palestra sobre esquizofrenia na ABRE, que é uma associação que cuida e acolhe pessoas com esquizofrenia e seus parentes. Eu não sei se ainda está em atividade, mas foi muito bom para mim ter conhecido. Joseph Brunner, do Senai. É do tempo que eu fazia ETEC, tanto de biblioteconomia, que tinha esse projeto muito legal, que ainda está em ativo e muito bem, obrigado, né, das mulheres negras na biblioteca. E esse aqui de partilhas museológicas. Esse aqui do dia que o Anime Friends foi de graça. Castelo Rá-Tim-Bum em 2017, quando teve no Memorial da América Latina. Essa peça aqui, Raptada pelo Raio, que é praticamente um conto xamânico, que foi feito pela Companhia Livre, eu acho que em 2011. Eu tava no ensino médio ainda. Sesc, provavelmente 2018. Biblioteca Mário de Andrade, ó. Boladão. Virada cultural, quando eu fui no show da Lued Luna, quando ainda valia a pena ir na virada cultural, né? Faz um tempinho já. Esse aqui é outro mapinha de uma virada mais antiga ainda, quando ainda era muito mais legal. Essa última aí, eu não sei lá. Do empreendedor do Sebrae. Ai Weiwei na Oca, lá no Ibirapuera, hein? E do SESI, que abrange até o Centro Cultural Fiesp, que teve a exposição do Muca, foi muito boa, mas acho que eu não guardei o ingresso da exposição. Mas... Ai, gente, era tão da hora. Acho que era só entrar também, nem tinha que pegar ingresso. Imigrantes, isso aqui é do Museu da Imigração, provavelmente 2018 também. Eu dei uma passada no Centro Cultural lá em São José dos Campos, né? Tem, parece que pelo tamanho, pelo recheio, tem bastante coisa para fazer lá, né? Ó, slam, enfim, né? Flyer bem cheio, assim, bem gordinho. Um monte aqui, eu até prefiro que eles façam, continuem fazendo desse jeito, é da Caixa Cultural, né? Olha só, os flyers elegantes que guardam a recordação da exposição. Exposições muito boas, por sinal, continuam muito bem depois da pandemia, diferente de muitos museus. Aqui da falecida Oficina Cultural Oswald de Andrade, né, que teve a terceira feira antropofágica, que foi quando eu conheci a Companhia Antropofágica, né, eles dão oficina de teatro, eles estavam dando oficina de coral, eu participei do coral também, foi por pouco tempo ainda, acho que foi uns 3 meses, depois o coral acabou, veio pandemia, né, aí eles tiveram também peças, a gente performou lá no Teatro Moyango Caraci, no assentamento da Irmã Berta, que eu espero que esteja muito bem, né, um monte de coisa, né, das performances. Mercadão de São Paulo. Peguei isso aqui no impulso, porque eu nem vou pra Vila Madalena, Vila Mariana, esses lugares assim, eu não gosto muito de boemia, mas tem muitas coisas, né, pra quem curtir.
do Centro de Referência de Dança ali na Praça Ramos de Azevedo, da Pinacoteca de São Bernardo do Campo, mas eu peguei na Pinacoteca de São Caetano quando eu fui lá conhecer. Do Cambuci, o 15º lá em Paranapiacaba. Aqui é um recibo da Associação de Projetos Culturais lá na Santa Cecília. Então, gente, é muita coisa. Eu guardei muito menos do que eu fui. Nossa, tipo, eu fui na do Kandinsky, do Paul Klee, impressionismo, pós-impressionismo, Van Gogh, aquela mostra lá que trouxe incas lá na Oca, os astecas, os maias, as esculturas dos soldados de terracota do Imperador Amarelo, os gregos, os romanos no MASP, por aí vai. E por que que eu vou, gente? Porque tava fácil de ir. Na minha condição de vida antes, assim, a passagem ela era mais barata, o transporte tava mais fácil, porque eu morava em São Paulo, era tudo de graça, ou sempre tinha um dia de gratuidade, ou às vezes sobrava uma graninha para ir, coisa assim que hoje em dia já parece que tá muito mais inacessível. Hoje em dia é muito mais difícil você dar um rolê de graça em São Paulo, assim, pagando somente a passagem. Em São Paulo a gente tem uma vantagem enorme, assim, do centro ele ser pipocado, assim, de lugares culturais e que você pode ir andando a pé até o lugar, de um lugar para o outro, né? Tipo, da Liberdade até a São Bento tem vários lugares para você ir, interessantes. E quando eu saí de São Paulo, que eu fui morar no interior, quando eu tava viajando, assim, chegando nos centros culturais e percebendo aquele descaso, né? Maria Auxiliadora, que é uma artista que ganhou uma exposição só dela lá no MASP, tem um quadro dela enorme no Centro Cultural de Embu das Artes, e aquele quadro tá completamente abandonado. As pessoas não estão nem dando a devida atenção para ele, não estão fazendo a higiene dele adequadamente. Eu não tô falando que as pessoas que trabalham no centro cultural são incompetentes, não. É falta de verba, é falta de reconhecimento do trabalho delas, é falta de incentivo, é falta de propaganda para as pessoas quererem participar desse tipo de rolê cultural. E eu sabendo quanto isso me impactou, me influenciou, mudou minha visão, tipo a exposição do Ai Weiwei, como é que eu vou saber como é que esse homem se sentiu quando ele foi preso pelo regime político do seu país? Porque ele fez uma obra de arte mostrando como é que foi a situação dele, como é que ele se sentiu. Você sente as coisas quando você está diante de uma obra. Isso faz parte, mas isso não é uma coisa popular na cultura do brasileiro. Por mais que seja uma cultura que em todos os pedaços do país produzam artes, manifestações culturais, coletivos, grupos folclóricos, musicais. Mesmo assim, a gente vê que não é tratado como uma questão nacional, tanto é que dificilmente eu vou saber o que está acontecendo lá em Manaus, artisticamente, ou lá no Rio Grande do Sul. É difícil. A arte, ela tá o tempo inteiro na nossa cultura e a gente simplesmente não consegue transformar isso aí num valor nacional. Ainda, eu tenho esperança no futuro, e principalmente a gente precisa da arte e da criatividade, porque a criatividade ela tá entrando em crise, as pessoas estão só repetindo ideias. E como é que a gente vai mudar isso se a gente não incentivar, se a gente não levar as pessoas para experimentar a arte, né? E a gente não debater isso com pessoas que não frequentam esse tipo de arte, só pelo fato assim da gente poder mostrar o outro ponto, para a gente apoiar a diversidade de comunicação artística no nosso país. Por um lado, fazer arte, ela é completamente individual, é você, os materiais e fazendo, né? Por outro, é uma questão de troca social, são pessoas trocando experiências, é você vendo coisas bonitas e querendo reproduzir, e você talvez copiando até você encontrar o seu estilo.